Você está diante de um paciente com uma infecção intraabdominal, talvez uma necessidade de tratamento de um protozoário, como a giardíase ou amebíase. Você está diante de um paciente talvez com um abscesso pélvico e você precisa fazer o tratamento, e esse paciente precisa ficar internado. Hoje a gente vai discutir uma ótima opção de medicação para essas situações. Fica comigo para a gente aprender junto. Olá pessoal, eu sou o Rafael, professor de vocês aqui do PS Zerado, e hoje a gente vai discutir, nós vamos conversar um pouco sobre o metronidazol, uma medicação bastante disponível, talvez não tanto na sua formulação endovenosa, mas de qualquer forma bastante disponível no nosso dia a dia, uma medicação não tão versátil, ela é bem concentrada, focada naquilo que ela sabe fazer, mas aquilo que ela faz muito bem. Então vamos conversar hoje sobre o metronidazol. Vem aqui comigo. Olha só, quando a gente fala do metronidazol, ele tem duas formulações, especialmente a formulação parenteral e a formulação oral. Eu trouxe para vocês aqui uma fotinho da formulação parenteral dele, da formulação endovenosa. E ele já vem nessa bolsa já preparada, isso é muito prático, muito fácil de usar. Nessa formulação endovenosa, ele sempre vem nessa concentração de 500 mg em 100 ml, que dá 5 mg por ml. A gente também tem à disposição a formulação via oral. Aí, normalmente, aqui no Brasil, a gente encontra mais facilmente a via oral em 250 mg e também de 400 mg. E também tem à disposição gel e o gel vaginal. Para a gente usar nessas situações, por exemplo, de tricomoníase, que causam infecções vaginais. Mas então vamos nos aprofundar um pouquinho mais no metronidazol. Como que ele funciona? Ele é um antibiótico e também um antiprotozoário que atua apenas em ambiente sem oxigênio. Ele não consegue funcionar onde tem oxigênio, porque na verdade ele não é ativado. Ele precisa da ausência do oxigênio para ele ser ativado e conseguir fazer sua função. Por isso ele tem uma ação exclusiva contra bactérias do tipo anaeróbias. Também contra os protozoários, talvez especialmente a giardíase, a amebíase, a tricomoníase. E nesse ambiente anaeróbio, o metronidazol ele vai atacar, vai destruir o DNA bacteriano. Então ele tem uma ação bactericida nesse ambiente anaeróbio. Ele vai atuar também de uma forma muito semelhante contra esses protozoários. Então, quando a gente fala da forma de ação, do espectro de ação dele, a gente está falando que ele atua especialmente contra os anaeróbios, certo? E também os protozoários, tá bom? Os anaeróbios, a gente, por exemplo, um Clostridium tanto difficile contra o Clostridium perfringens, ele vai atuar também muito bem contra a Fusobacterium. Infecções, são bactérias muito comumente que acometem infecções infradiafragmáticas, também infecções pela prevotella. De forma geral, pessoal, quando vocês precisarem cobrir gram-negativo, o metronidazol vai ter uma ação muito boa contra essas bactérias. E de protozoário, já falei com vocês, a giardia, a amebíase e a tricomoníase, tá bom? Ela tem praticamente uma cobertura inexistente contra gram-positivos e gram-negativos aeróbios, tá? E, então, por exemplo, você não vai conseguir usar o metronidazol para o tratamento de uma infecção de pele, de uma infecção urinária por E. coli, por exemplo. Nessas situações não vai ser possível, tá? Como que é a questão da absorção dessa medicação? Quando você faz ela endovenosa, ela vai ter 100% de absorção, de ação. A sua formulação oral, ela também tem uma absorção muito boa. A absorção da formulação oral é de 90%. E por que eu estou falando isso? Para você saber que você, tendo um paciente internado com necessidade do uso do metronidazol, o paciente estabilizando, você é capaz de fazer uma ótima transição para a formulação oral. Tirar o paciente da necessidade da internação e levar ele para casa, podendo fazer o tratamento com antibiótico terapia oral, que você vai trazendo para ele um tratamento também seguro e também eficaz, tá bom? Então essa transição, ela pode ser feita bem rapidamente. Ele é muito bem distribuído e muito bem absorvido, tá? Ele consegue muito bem
para até mesmo o líquido cefalorraquidiano, sistema nervoso central, quando tiver indicação. Ele também penetra muito bem em abscessos, penetra também muito bem em secreção vaginal. Por exemplo, na necessidade de tratamento da tricomoníase, que eu falei com vocês, ele vai penetrar muito bem. Não são todos antibióticos que têm essa capacidade de conseguir entrar nesses tecidos que são mais difíceis, até mesmo ossos. Ele consegue entrar muito bem em ossos, em abscessos, abscesso cerebral, abscesso hepático. O metronidazol é uma opção de tratamento nessas situações, tá bom? Quando a gente fala de metabolismo dele, a gente tem duas opções, certo? Principais. Quando a gente fala de metabolismo de drogas, o metabolismo que é mais renal e o metabolismo que é mais hepático. O metronidazol, ele é daquele grupo de medicações que tem um metabolismo mais hepático. Qual que é a implicação disso? São duas principais. A primeira é que não vai precisar de ajuste renal. Isso é excelente para pacientes com doença renal crônica, pacientes com hemodiálise. E uma pequena observação: em algumas situações, o paciente em hemodiálise precisa só de uma dose pós-hemodiálise, tá? Mas, de forma geral, o paciente com uma doença renal crônica, a dose é praticamente a mesma. E a outra implicação é que o paciente com uma insuficiência hepática grave, deixar isso bem claro que tem que ser grave, como, por exemplo, o paciente Child-C, ele vai ser um paciente que vai precisar de ajuste de dose, tá bom? E esse ajuste de dose, ele é mais ou menos de 50%. Então, você vai fazer uma redução da dose do seu paciente em 50%, certo? Isso já vai ser o suficiente. E vai ser uma medicação que você vai precisar fazer com cautela, mesmo com ajuste de dose nesses pacientes, que mesmo assim você aumenta o risco de efeitos colaterais nessa situação. Combinado? E como que você vai usar essa medicação? Em que situações você vai usar, por exemplo? Como eu falei com vocês, tem duas formulações principais. A endovenosa, que vem nessa bolsa pronta de 500 mg em 100 ml, certo? E tem a formulação via oral, de 250/400. Alguns lugares falam de 500, é muito difícil de achar o de 500 mg aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de formulação via oral, é mais de 250 de 400, tá bom? Na prática, eu não vejo tanto de 500. Já tive experiência de prescrever o de 500 para os pacientes e eles voltarem falando que na farmácia não tinha. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, tá bom? Diz-se que tem, mas é muito difícil de achar. Então, em que situações que você vai ter essas indicações de usar essas medicações? Infecções intraabdominais, subdiafragmáticas, né? Subdiafragmáticas, abaixo do diafragma, ou seja, até mesmo pelve, por exemplo. Situações de abscesso hepático, abscesso no sistema nervoso central, abscesso amebiano é uma ótima indicação. Em algumas situações de abscesso pulmonar, em que a gente precisa fazer cobertura de anaeróbios, por exemplo, se o paciente tem talvez um abscesso pulmonar a partir de uma pneumonia broncoaspirativa, que você precisa fazer essa cobertura de anaeróbios, tá bom? Situações de necessidade de cobertura ginecológica, como por exemplo na doença inflamatória pélvica, pode ser usado também. Algumas infecções odontológicas graves, a gente vai ter necessidade de uso dessa medicação. Infecções em pé diabético também vai ser necessário, tá? A posologia, de forma geral, a gente vai fazer da medicação em 8 em 8 horas. Vai ser de 8 em 8 horas. E quando a gente está falando da formulação endovenosa, vão ser esses 500 mg a cada 8 horas. Tá bom? E na formulação oral, a gente pode passar para 2 comprimidos de 250, também de 8 em 8 horas. Certo? Não vai ter muita variação. Na formulação oral, você também, muitas vezes, consegue fazer com segurança também a dose de 400, tá? De 400 mg de 8 em 8 horas. Por exemplo, algumas situações, um paciente com diverticulite, que foi de alta para casa, você consegue fazer com segurança, sim, o de 400 de 8 em 8 horas, sem problema nenhum. Certo? Olha só, uma coisa que você precisa ficar atento. Quando a gente fala, como falei com vocês lá no começo, ele tem cobertura para anaeróbios, ele tem cobertura para a família de Clostridium perfringens e Clostridium difficile. Quando a gente ouve essa palavra Clostridium difficile, eu creio que automaticamente vem na lembrança de vocês uma doença chamada de colite pseudomembranosa,
também é muito conhecida em ambientes hospitalares, depois de um longo curso de antimicrobianos. Na colite pseudomembranosa, o uso do metronidazole é obrigatoriamente via oral. Não tem uma grande absorção, a medicação endovenosa não tem capacidade de agir com tanta eficácia dentro do lúmen intestinal. Então a gente precisa fazer essa formulação via oral. E nessa situação, também o uso vai ser de 500 mg de 8 em 8 horas, mas a gente vai fazer um tempo mais estendido, de 10 a 14 dias, tá bom? Mas lembre-se de sempre, no tratamento da colite pseudomembranosa, fazer uso da medicação via oral, tá? Reforçando com vocês, não tem necessidade de ajuste renal. Uma pequena observação aqui nos pacientes em hemodiálise, avaliar se tem necessidade de uma dose pós-hemodiálise. Pacientes com insuficiência hepática grave, CHAD-C, reduzir em 50% a dose, tá bom? Ou, em vez de fazer de 8 em 8 horas, pode fazer de 12 em 12, também já é um ajuste legal. Fica atento sobre o risco de efeitos colaterais, tá? Na gestação, é uma medicação que, apesar de ser referida muitas vezes como categoria B, a gente evita no primeiro trimestre, tá bom? Então, no primeiro trimestre, não fazer o uso do metronidazole na gestação. Na lactação, ele é excretado no leite, então, de forma geral, fazer o uso só quando muito bem indicado, tá? O leite pode ficar com um gostinho mais metálico para o bebezinho. De forma geral, a gente, quando tem indicação, tem que fazer uma interrupção da amamentação, 48 a 72 horas. Então, vamos indicar realmente só quando não tiver outra opção. Outra opção seria a clindamicina, por exemplo, que eu já falei com vocês. E no paciente idoso, nós vamos ter atenção, cuidado, porque o idoso, de forma geral, tem uma redução na sua suficiência hepática, na sua capacidade de função hepática, e, consequentemente, ele pode acabar evoluindo com efeitos colaterais, certo? E agora, como que nós vamos preparar essa medicação? Preparar para fazer no paciente? Como que você, tendo essa compreensão da preparação, vai orientar a sua equipe de enfermagem a fazer a administração da medicação? Então, aqui, falando especialmente da formulação endovenosa, que nós temos aqui uma ampolinha de exemplo para vocês. Olha só, essa ampolinha do Flagyl vem em 100 ml, certo? Ou seja, aqui ó, tem 500 mg, tá aqui bem bonitinho. Essa medicação, ela já vem pronta para uso, ela já vem diluída. Então, não vai precisar de diluição. Já vem pronto, combinado? Não tem necessidade. Então, realmente é só colocar no equipo e fazer o uso. Essa formulação em frasco, eu pessoalmente nunca vi. Eu já vi muitas vezes a formulação na bolsa. Mas em frasco eu nunca vi, mas é a mesma coisa, tá bom? Mas então a formulação em bolsa é realmente só conectar no equipo e já vem pronta para uso. Uma grande observação. Talvez a equipe de enfermagem não esteja atenta a isso, mas é legal você até mesmo colocar na sua prescrição. Precisa ter proteção luminosa. O metronidazole, ele tem uma certa fragilidade com exposição aos raios ultravioleta. Então você pode perder a função da sua medicação. De forma geral, a bolsa do metronidazole já vem pronto, ele já vem com essa proteção contra raios UV. Mas fica atento. Pede para ver a bolsa, está tudo certinho, porque realmente você vai estar querendo que faça efeito 500 mg, mas talvez só faça efeito ali 200, 300, por conta da perda com os raios UV. É muito imprevisível o que vai acontecer com a medicação. Como que você vai fazer a infusão dessa medicação? De pelo menos 30 a 60 minutos, tá? Não pode ser menos que isso, porque a gente aumenta o risco de efeitos colaterais. Nós aumentamos o risco de flebite, por exemplo, aumentamos o risco de diversos efeitos colaterais. Então, pelo menos 30 minutos, mas eu gosto de deixar fazendo mais lentinho em 60 minutos. E efeitos colaterais? Efeitos colaterais. Quais são os principais? Um grande efeito colateral são os gastrointestinais, especialmente essa questão do gosto metálico. Isso é muito relatado, isso é muito comum e pode vir acompanhado de náuseas, vômitos, diarreia, de dor abdominal.
Não é um efeito colateral que vai contraindicar o uso, tá? Mas realmente é bastante desconfortável para o paciente. Alguns pacientes realmente, pela imensidão do desconforto, pode acabar até realmente não querendo fazer a medicação. Então, avise o paciente o risco dele ter esse desconforto oral de efeito metálico. Outro grande conhecido, muito clássico, o uso concomitante com álcool, gerando o famoso efeito antabuse, ou efeito de sulfiram. Não pode, isso é proibido, é proscrito, fazer o uso do metronidazol em paciente que fez uso de álcool recente ou está em uso de álcool. Então, quando você for prescrever o metronidazol para uso oral, para paciente ambulatorial, deixe bem claro, o paciente não pode fazer uso de álcool, não pode, porque pode ter o efeito antabuse. E o que é esse efeito antabuse? Você já ouviu falar dele? É um efeito muito desconfortável que causa náusea, causa vômito, causa diarreia, causa flush. O paciente pode ficar todo avermelhado. O paciente ele pode ter sensação de morte súbita, morte iminente. O paciente pode ter palpitação, taquicardia, dor de cabeça, ficar suando muito, sensação de boca seca. Então, avise o paciente que não pode fazer uso de álcool, tá bom? Até mesmo enxaguantes bucais que tem álcool pode levar o efeito antabuse nessa situação. Então, é um diferencial você saber isso para o seu paciente, tá? Realmente vai mostrar que você domina o metronidazol. Outros efeitos colaterais importantes também. Efeito neurológico. Ele pode levar o metronidazol, especialmente no paciente hepatopata, em que você não fez o ajuste da dose, ele pode levar a situações de neurotoxicidade. Talvez uma neuropatia periférica, uma náusea mais intensa de origem central, vertigem importante. O paciente pode evoluir talvez com encefalite. Então, fique atento nesses pacientes que precisam fazer ajuste de dose. É uma situação mais rara, mas é possível, tá bom? Fique atento a isso. E outra observação é com o uso da varfarina. O uso da varfarina, você vai precisar ficar mais atento ao INR, porque ele pode aumentar o INR, pode ter um aumento do efeito anticoagulante da varfarina, certo? Agora, vamos ficar atento aqui. Como que a gente vai prescrever? Na prática, como que a gente vai escrever ali para a nossa equipe fazer essa medicação? Vamos pensar numa situação, por exemplo, um paciente que evoluiu com uma apendicite supurada, foi para o centro cirúrgico, fez a apendicectomia, mas vai precisar ali do antibiótico pós-operatório. A gente vai precisar, então, a gente está diante de uma infecção infradiafragmática, certo? Ali de infecção do apêndice. Então, nós vamos precisar de uma cobertura de gram-negativos que o metronidazol não consegue oferecer. Uma opção seria a ceftriaxone. Para dar uma boa cobertura de gram-negativos, nós podemos fazer 2 gramas uma vez ao dia. Se você ainda não sabe como diluir, como usar um ceftriaxone, olha aqui embaixo do nosso canal, nós já fizemos uma aula ensinando vocês a fazerem o uso da ceftriaxone, tá bom? Dá uma olhadinha aqui que vocês vão aprender tudo sobre o uso dela. E o metronidazol, para a gente ter a cobertura dos nossos anaeróbios. Nós vamos fazer então a bolsa de 500 mg por 100 ml, que é a única formulação que a gente vai ter, certo? Vamos fazer a infusão dela. Não vai precisar diluir, então não tem necessidade de orientar a diluição. Vamos fazer uma infusão em 60 minutos, sendo um pouquinho mais cauteloso, de 8 em 8 horas. No momento eu não vou colocar uma necessidade completa do tratamento, mas você pode colocar aqui pelo menos pelos próximos 3 dias, e você reavalia o paciente durante a internação. Será que ele já está com uma melhora muito boa, os exames laboratoriais estão muito bons, está febril a 48, 72 horas, está com um bom controle de dor com medicação oral? Eu já vou avaliar de fazer uma mudança dessa medicação para via oral, para conseguir deshospitalizar o meu paciente e retornar ele para a residência dele, para o dia a dia dele, tá bom? Isso seria uma opção. Uma observação importante é lembrar da questão do álcool, tá? Deixar isso bem claro para o paciente, perguntar para ele se ele chegou a fazer uso de álcool recente, tá bom? Perguntar
falar bem sério mesmo que ele não pode, durante todo esse tratamento, ter de forma alguma uso de álcool. Combinado? Então, pessoal, olha só. Hoje vocês aprenderam sobre o uso do metronidazol. Bastante versátil, bastante direto, muito capaz de tratar infecções por anaeróbios, tratar infecções por protozoários. E é uma medicação que você precisa dominar, que ela tem os seus detalhes. Se você conhece alguém que ainda não conhece, não domina os detalhes do uso do metronidazol, manda esse vídeo para ele, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Se você tem indicação de algum tema, algum antibiótico que você quer que a gente discuta, alguma medicação, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, curte aqui nosso vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais. Fechou? Fechou. 1, né? Tem mais 3.